Vou começar contando uma história para vocês que eu fiquei muito feliz hoje, muito feliz, quando eu estava chegando em casa, chegando do trabalho. Cheguei em casa e tinha uma mensagem no meu celular de uma pessoa que eu não via há muito tempo, uma pessoa mesmo muito querida, que eu sou muito grata por ter aprendido tantas coisas com essa pessoa, por conta da relação que a gente teve de amizade há um tempo atrás. E quando eu vi no meu celular que tinha uma mensagem, veio assim, um filme. Era uma mensagem a respeito das lives e tal, mas veio um filme na minha cabeça, gente. Eu lembrei de tanta coisa, assim, tantas coisas que eu aprendi mesmo com essa pessoa. E uma das histórias mais legais, assim, que eu me lembro da época que eu conheci essa pessoa, dessa amiga, não vou falar o nome dela aqui para não expor, mas ela sabe quem é, um grande beijo para você. Que a gente se falou hoje, né, obviamente. E era muito legal, assim, quando a gente ia fazer trabalho juntos, ia fazer alguma atividade que valia nota, né, algum trabalho em dupla ou em grupo mesmo. E nesse período, ela era muito bonita, tem cabelo liso, é linda até hoje, né? Eu ia almoçar na casa dela, a gente frequentava muito a casa uma da outra. E eu me lembro, assim, claramente, que a mãe e o pai dela ficavam sempre assim, mais no cantinho e deixava a gente fazer trabalho. E a mãe dela era um doce, sabe? Tratava a gente muito, me tratava muito bem. Se tivesse mais gente lá no colégio, da faculdade, tratava a gente super bem. E ela pensa num ser humano assim, bondoso, sabe? Tratava a gente como se fosse um filho mesmo. E eu ia pra lá e fazia trabalho, eu adorava a comidinha que ela fazia, parece que eu sinto até agora o cheirinho da comida que ela fazia, um cheirinho muito gostoso, arrumava aquela mesa bem arrumada. Gente, mas ela sabia receber uma visita como ninguém, sabia receber uma visita como ninguém. Aí depois de muitas idas na casa dessa pessoa pra gente fazer trabalho, na casa dessa amiga, eu fui percebendo que a relação dos pais dela, que sabe que a mãe e o pai dela, assim, tinha uma relação meio estranha. Com o tempo, conforme você vai criando mais intimidade, né, as pessoas elas vão se soltando mais, vão mostrando mais a intimidade delas para você. E não foi diferente comigo e com essa minha amiga. Lá na casa dela, quando a gente fazia trabalho, por muitas vezes, né, depois de um tempo assim juntas, eu vi que os pais dela se estranhavam um pouco, chegavam a discutir. Depois de um tempo, eles passaram a discutir mesmo na nossa frente, né? Então, mas eu admirava muito a mãe dela, porque tratava a gente muito bem. Teve um dia que eu cheguei na casa dela de surpresa. Nossa, eu achava a mãe dela que sabe aquela mulher maravilhosa, que sabia colocar uma mesa, que cozinhava muito bem, que tratava a gente muito bem. Cheguei na casa dela de surpresa, gente, mas eu fiquei com muita vergonha aquele dia. Porque a mãe dela estava sendo tão grossa com ela, com essa minha amiga, mas tão grossa com o pai, que eu falei assim, gente, não pode ser aquela pessoa que eu conheço, aquela pessoa que eu conheci. E beleza, fiquei com muita vergonha, eu ia embora, mas como eles me viram no portão, pararam de brigar, cessaram as brigas, eu entrei com muita vergonha, nem quis fazer trabalho dentro da faculdade, chamei minha amiga pra gente dar um rolê, tomar um sorvete, e a gente foi. E aí ela estava me contando algumas coisas assim da família dela, sobre os relacionamentos familiares. Ela me contou que as brigas, elas sempre foram muito constantes. Como eu ia lá e a mãe dela, assim, ninguém tinha intimidade comigo, é como se eles fingissem, sabe, ser uma coisa que eles não são. Mas não que eles fingiam, porque também você, né, ninguém fica brigando na frente dos outros, na frente de qualquer um. E ela estava relatando para mim que por anos ela convivia com a mãe brigando muito com o pai, e vice-versa, né? E eu pude perceber, sabe, por alguns momentos, do autoritarismo presente, muito presente naquela família, um forte autoritarismo presente na mãe, no pai, um com o outro, não com o filho, sabe? Mas a mãe dando ordens para o pai como se desse ordens para um filho, o pai dando ordens na mãe como se desse ordens para uma filha, né? Na esposa dele. Então eu fui percebendo umas coisas meio estranhas. E a mãe dela, que eu achava assim maravilhosa, eu percebi que por muitas vezes tentava ser muito amiga dela. Da mesma forma que a mãe dela tentava ser minha amiga, eu percebia que a mãe dela também tentava muito ser amiga da minha amiga.
mas ela era mãe da minha amiga, né? Poliana, e por que você está contando essa história? O que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque os maiores problemas nos relacionamentos, os maiores problemas na família é justamente a inversão de papéis, que é o nosso assunto aqui hoje. Deixa eu achar um papel aqui. Aí você vai falar assim, Poliana, inversão de papéis, como assim? Eu vou pegar um papel que está aqui e vou colocar aqui, que está ali, vou colocar aqui ali, papel? Não. Imagina um ator, né? Um ator quando vai fazer um filme em Hollywood, imagina ali, quem que eu vou falar para a mulherada gostar? Tô por fora. Van Diesel, por exemplo. Foi o que me veio à cabeça agora. Vamos supor que o Van Diesel ele vai gravar um novo filme para Hollywood, né? E aí, ele vai lá e vira para o diretor do filme e fala assim, e aí, diretor, qual vai ser o meu papel no filme? Pegou? Esse papel, o que vai acontecer no filme? Ele vai se passar por uma outra pessoa. Então, enquanto ele estiver no filme, ele é uma pessoa. Ele vai sair da gravação do filme, ele volta a ser ele, Van Diesel. E toda vez que ele entrar de novo no set de gravação, ele incorpora aquele papel, né, do personagem e ele vai então atuar de acordo com aquele papel. Eu já vi ator falar assim que se sente mal em fazer papel agressivo, que bate em alguém, porque eles não são assim, isso incomoda. Então, eles têm que realmente mudar a personalidade dele, entre aspas, né? Para se fazer uma pessoa que ele não é, para cumprir um papel diferente do papel que ele não é. E na nossa vida também é assim. Os papéis dos quais a gente está falando hoje não são esses papeizinhos. Os papéis dos quais a gente está falando hoje são os diferentes papéis que eu, que você, que nós desempenhamos na nossa vida e na nossa família. Como o nosso foco é família, relacionamento familiar, eu amo essa parte de montão, esse é o tema do nosso episódio de hoje. Dos de hoje, na verdade, é de amanhã, né, da nossa série. Então, nós vamos falar hoje, no episódio 1, sobre os meus papéis na família, os seus papéis na família, como que isso interfere nas minhas relações. A história que eu contei hoje aqui dessa minha amiga, que foi coincidência que passou uma mensagem hoje, eu lembrei dela. Amiga, você sabe que é você, um beijo grande, lindo, maravilhoso. Me fez lembrar do quanto que eu vi aquela família se estranhar, do quanto eu vi aquela família sofrer, do quanto que eu via ela triste na faculdade pelas coisas que ela me contava da família dela, e eu não podia acreditar, porque a mãe dela se demonstrava de uma forma para mim, ela me tratava como uma amigona, nossa, eu me achava o máximo ir pra lá. Então, o que acontece? Eu resolvi fazer essa live sobre papéis, depois daquele workshop que a gente fez na semana retrasada, que foi muito legal, para a gente falar um pouco sobre como isso influencia na qualidade dos nossos relacionamentos pessoais. E o primeiro papel que eu vou dar o exemplo para vocês hoje, imagina, nossa, passando uma moto bonita aqui agora. Imagina, vou tentar dar um exemplo para vocês dos nossos principais papéis. Então vamos lá. Imagina que você está em casa sozinho. Então tá você e você. Você é mulher. Então, qual o papel naquele momento que você tem que cumprir? Papel de mulher. E aí, de repente, chega sua mãe. Aí, você tem que cumprir o papel agora de mulher e de mãe. Desculpa, de filha, 2 papéis. Imagina que você está lá, chegou sua mãe, e de repente chega seu irmão. E aí você tem que cumprir o papel de mulher, e aí você tem que cumprir o papel de filha, e aí você tem que cumprir o papel de irmã. Aí de repente você está lá feliz da vida, chega seu sobrinho. Aí você tem que cumprir o papel de mulher, de filha, de irmã e de sobrinho. Se você é casada e de repente chega seu esposo, você tem que cumprir o seu papel de mulher, de filha, de irmã, de tia com seu sobrinho e de esposa. Aí, de repente, você lembrou que você tem que sair para correndo para trabalhar. E aí você ainda tem um sexto papel, que é o papel de profissional. E aí, de repente, você lá no trabalho ainda vai lidar com mais pessoas, então você tem que cumprir o papel de colega de trabalho. E você tem amigos lá no trabalho, que de repente você ainda tem que cumprir o papel de amigo, já são 7 papéis. E de repente você vai visitar sua avó e você tem que cumprir o seu papel de neta, e já são 8 papéis. E aí de repente você encontra lá um primo, você tem que cumprir o seu 9º papel, que é o papel de prima. E aí de repente você é mãe. E aí você tem que cumprir
o mais sublime dos papéis de mãe. Então imagina que eu citei brevemente aqui 10 ou 11 papéis, até me perdi na conta. Eu citei 10 papéis na sua vida, mas imagina que tem muito mais. Tem a sua relação com o seu vizinho, tem a relação com o motorista do Uber, do táxi, do ônibus que você pega para trabalhar. Imagina que tem a sua colega direta de trabalho, né? Pode ser uma merendeira, que é amiga sua de trabalho, que você precisa estar ali cozinhando o dia inteiro junto com ela, pode ser um diretor de colégio. Então imagina que na nossa vida a gente tem muitos papéis, a gente tem mais papel que o Van Diesel, mais papel que o Schwarzenegger, que a Cameron Diaz, que o Leonardo DiCaprio. Nós temos muito mais papéis do que esses atores na sua vida profissional, né, gente? Lógico que na vida real eles também têm muitos papéis a cumprir. E se eu não tenho equilíbrio entre esses meus 10, 11 papéis que eu desempenho, isso vai também despertar um desequilíbrio nos meus relacionamentos. E o que eu percebia muito na casa dessa minha amiga, hoje eu tenho essa visão, que quando os pais dela criavam muito atrito um com o outro, eram muito autoritários um com o outro, eu percebia muito, muito mesmo, que o marido estava querendo ser pai da esposa. E eu percebia muito que a esposa estava querendo ser mãe do marido. Ela dava ordens como se esse marido fosse filho dela. E eu imagino que essa desordem nessa estrutura familiar, ela gera um enorme desequilíbrio. Por quê? A desordem, tudo aquilo que não é organizado, uma falta de organização. Se você tem os seus papéis desorganizados, se você criou uma desordem, pronto, os seus relacionamentos vão por água abaixo. Que marido que vai aguentar a esposa querendo ser mãe dele? Que esposa que vai aguentar o marido querendo ser pai dela? Né? Eu já ouvi dizer que tem muitos filhos, muitas pessoas assim que casam para poder sair de casa, para poder justamente sair da aba do pai, da mãe, para sair do autoritarismo, da pressão. Chega lá e encontra um marido pior, uma esposa pior, né? Então, por isso que os papéis que eu desempenho, da forma que desempenho, são muito importantes para o meu relacionamento familiar. Isso é fato. Se você não entende a importância do seu papel e você não cumpre aquele papel da forma que ele tem que ser cumprido, pronto, gerou problema no relacionamento. Às vezes até no nosso trabalho, gente, a gente fica querendo muito ajudar o outro, fazer o trabalho do outro, o papel do outro, né? Ah, não, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te ajudo. Passa a sensação para aquele colega de trabalho que ele é incompetente. Poxa, eu não sei fazer nada, fulano quer fazer tudo para mim. Vou me afastar dessa pessoa. Então, toda vez que eu não cumpro o meu papel, que eu quero cumprir o papel do outro, isso gera um problema muito grande na minha família. Você imagina que nessa família que eu te falei, né, por exemplo, pai, mãe e filha, a mãe dela era como se quisesse ser muito minha amiga. Nossa, ela me tratava e eu me achava o máximo naquela época, né, que ela me tratava super bem, querendo ser minha amigona e tal. Isso era ótimo, isso era maravilhoso para mim. Mas eu percebia que aquela mãe queria ser amiga apenas da filha. E a partir do momento que você trata o seu filho como seu amigo, você deixa de cumprir o seu papel de mãe, o seu papel de educadora. Né? Imagina que você coloca um ser humano no mundo, uma pessoa aqui no mundo, e você de repente não cumpre o seu papel enquanto mãe, enquanto educadora, enquanto criadora. E depois você fala assim, ai meu Deus, o mundo está tão perigoso, né? Não compensa ter filho, como é que eu vou ter filho? A gente precisa se preocupar, claro, em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas a gente também precisa se preocupar em deixar filhos melhores para o nosso mundo. Eu sempre falo, gente, essa frase é minha, vocês podem ver escrito por aí que essa frase é minha. Se tivessem humanos direitos, não precisava de direitos humanos. Por que existem direitos humanos? Crianças mimadas, crianças tratadas como amiga pelos pais, os pais querem o reconhecimento dos filhos, eles não querem ficar brigados com os filhos, e com isso, eles passam a mão na cabeça quando não é para passar. O filho erra, tá tudo bem, não vou brigar não, quero ser seu amigo. Claro que eu entendo que muitas vezes o pai e a mãe chegam em casa do trabalho muito cansado, e de repente aquele grito de criança realmente incomoda, né? Tem gritos que são estridentes. Mas diz Bert Helling que quando uma flor ela cresce assim com problemas, ela era muito linda a flor do jardim, e de repente ela começa a apresentar problemas, folha seca,
algumas folhas secas, manchadas de amarelo, eu preciso corrigir não a flor, mas sim o solo que ela vive. Então, eu preciso estar muito atenta enquanto mãe para perceber os comportamentos do meu filho. Se eu percebo que o meu filho, de repente, era muito bonzinho, muito tranquilo, e de um tempo para cá o comportamento dele mudou, que ele anda gritando muito, eu chego do trabalho, ele grita, ele quer chamar minha atenção por toda a lei, assim é um sinal de alerta. Opa lá, o que eu estou fazendo, ou o que o ambiente num todo está fazendo, que esta criança agora está gritando horrores. Deixa doido? Deixa quase doido. Você chega em casa cansado do trabalho, tem uma criança gritando no seu ouvido, realmente, te deixa louco. Mas, é aí que entra o nosso equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, gente, ele vai estar presente em todos os momentos da nossa vida. Não vai ter uma live praticamente que a gente não vai falar aqui sobre o controle das emoções, que nada mais é que o equilíbrio emocional. Então você precisa, naquele momento que você chega do trabalho cansado, seu filho está gritando, de ter um controle emocional enorme para lidar com isso. Saber lidar com, muitas vezes, a sensação de raiva que te dá de querer explodir, de querer gritar, né? Mas se o seu filho está gritando, observe algum comportamento que você pode estar tendo que está fazendo ele gritar também. Ou esse não é que ele quer a sua atenção, né? Se você desse um pouco mais de atenção para ele, será que ele gritaria menos? Por isso que é importante você observar o comportamento do seu filho. Agora, você precisa que os seus papéis estejam muito bem alinhados, né? Agora, uma mãe que está ali preocupada em ser mãe do marido, dar ordem o tempo todo, autoritarismo, ela vai estar preocupada em perceber nessa delicadeza, sutileza no comportamento do filho? Não vai. Por isso que a gente precisa estar com os nossos papéis muito alinhados, muito alinhados. A gente tem uma imersão muito legal quando a gente faz com os nossos coaches, né, os nossos amigos, nossos clientes amigos, que a gente costuma fazer várias ferramentas, roda da vida em conjunto, para a gente alinhar os papéis. E é fantástico o resultado que isso dá e o resultado que isso dá nos nossos relacionamentos. A gente consegue fazer em grupo, a gente consegue fazer individual, porque se realmente seus papéis eles não estão alinhados, na sua vida fica desequilibrada. Você consegue, por exemplo, encaixar um papel em cima do outro. Pensa num baralho que é feito de cartas, que é feito de papel. Você consegue embaralhar ele estando todo atrapalhado, todo desalinhado? Você não consegue embaralhar o baralho. Da mesma forma, a nossa vida. Se os nossos papéis estiverem todos desalinhados, desorganizados, né, com desordem, a gente não consegue embaralhar para dar as cartas para a nossa vida. A gente vive uma doideira. Então, por isso que a gente precisa estar com os nossos papéis muito bem alinhados, né? Eu vejo por aí o contrário também. Eu vejo por aí muitos filhos querendo ser pai e mãe dos pais. Gente, outro dia foi muito engraçado. A minha tia fez uma live pra gente. Eu não vou entregar ela aqui, não vou falar quem foi, que ligou pra gente, né? Lá na roça, a gente tava lá na roça e tal. E ela ligou pra lá e falou assim: Ô Chiquinho, que é o meu pai, você não conta pro meu filho que eu tô aqui não, que eu tô passeando, não, que eu tava passeando na casa de um outro tio. Imagina que um tio me ligou com uma visita lá. Você não conta que fulano tá aqui não, que eu tô passeando, que o outro tô passeando na casa do outro, não, porque ele não sabe, não. Gente, o pai e a mãe com medo do filho brigar porque eles saíram de casa na época da quarentena. Claro que não era realmente para eles terem saído de casa nessa quarentena. São idosos, têm mais de 60 anos, saíram de uma cidade para outra, para ter contato com mais pessoas também com quase 60 anos. Isso é perigoso? Isso é perigoso. Mas não justifica você se esconder dos seus filhos. Opa, você é o pai e a mãe. Olha, filho, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu vou lá, pronto, e acabou. Já que tá fazendo errado, assuma que tá fazendo errado. Agora, se esconder do filho, tá igual criança. Bem que diz que velho volta a ser criança, né? E é verdade. Então, o que acontece? Os pais, muitas vezes, eles reagem assim com os filhos, de tanto os filhos quererem ser pais dos pais. E isso causa o quê nos nossos relacionamentos familiares? Desorganização, desequilíbrio, desordem. Então a gente precisa estar com os nossos relacionamentos bem alinhadinhos. Agora, você precisa identificar quais são os papéis, todos os papéis que você cumpre na sua família, né? Hoje eu gostaria muito de conversar com vocês a respeito de dois papéis muito importantes, que é o papel de mulher. Vamos começar sobre o papel da mulher.
né? Porque primeiro a mulher ela é mulher, para depois ela ser mãe, para depois ela ser outra coisa. Primeiro você tem que estar em completo com você mesma, né? Se você não se entende com você, como é que você vai se entender com o outro? E você precisa entender o seu papel no mundo, o seu papel na sociedade, o seu papel na família, o seu, você com você. Esquece seu pai, sua mãe agora, esquece cônjuge, tio, tia, primo, filho, esquece o mundo, né? Vamos falar sobre o seu papel na família. Mulher, seu papel de mulher, né? Então, primeiramente, a gente trazendo uma tradução por exemplo, eu pesquisei o significado da palavra mulher para trazer para vocês. Mulher, o que significa mulher? É engraçado, porque, gente, você lê cada coisa no dicionário que é muito engraçado. Então, compilando, assim, um pouco das informações, dos significados que eu pesquisei hoje, mulher, ser humano adulto, dotado de inteligência, com mamas, ovário, que pode dar à luz a outro ser humano, sabe, umas coisas até muito bem engraçadas. Com linguagem articulada, olha, né, que coisa louca. Adulto, né, já falei com vocês adulto, porque quando você lê o dicionário mulher, não é só uma pessoa do sexo feminino, como eu vi em alguns dicionários. Pessoa do sexo feminino pode ser uma criança, menina, não necessariamente uma mulher, pode ser uma moça, uma adolescente, uma idosa, uma vovó. Mulher é a fase adulta voltada talvez para procriação e constituição de uma família. E aí a mulher, ela é o quê? Feminina, meiga, dócil, delicada, forte. Não é porque você é meiga, não é porque a mulher é dócil que você não pode ser motogirl, andar de moto e entregar lanche, entregar pizza, né? Isso também faz você ser dócil, não muda a forma que você vai se relacionar com a sociedade, a forma que você vai trabalhar, a forma que você vai se vestir. O fato de você ser dócil enquanto mulher, gente, a mulher, ela é doce, a mulher, ela é o âmago da paz, da maturidade. Vocês pensam, vocês já viram aqueles filmes de, tipo os esgrudes, assim, ou os esgrudes, acho que falam os esgrudes, da Idade da Pedra, assim, que tem o homem e a mulher na Idade da Pedra. A mulher, ela é o sinônimo de... Ai, como é que eu vou traduzir para vocês? Sabe, ela é um sinônimo de delicadeza, de colo mesmo, sabe? Aquela parte assim que você teve um dia difícil, um dia cansativo. Imagina o homem da Idade da Pedra, né? Que ele tinha que caçar para dar alimento para sua família. Então, de repente, ele passou aquele dia exausto, ele chegava em casa, ele quer o afago, ele quer o amor, ele quer o calor, ele quer reciprocidade da mulher. Então, quando se fala mulher, gente, isso tem um peso enorme, né? E você, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano, você está cumprindo o seu papel com você mesma? Você está cuidando da sua saúde, da sua aparência? Eu costumo dizer também que eu costumo dizer, lógico que eu aprendi isso, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Você vive aqui, o Espírito Santo também vive em você. E você está cuidando da casa do Espírito Santo, você está cuidando do templo, do teu corpo, da sua saúde. Você está cuidando da sua alimentação, você está cuidando dos seus pensamentos, mais importante ainda. Né? Dom Helder Câmara costumava dizer, já disse na outra live, que os nossos maiores inimigos são os nossos pensamentos. E você, enquanto mulher, está cuidando dos seus pensamentos? Quais são os sonhos? Quais são os desejos que você tem plantado dentro de você? Oi, amor, que você já colocou uma carinha linda. Clarinha, beijinho para você, te amo. Então, assim, quais são os seus desejos? Você, enquanto mulher, o que você quer? O que você deseja para a sua vida? Respeite o seu momento, mulher. Respeite o seu corpo, mulher. Então, se você não tem esse papel muito bem definido dentro de você, se você não se aceita enquanto mulher, se você não aceita seu corpo, a sua aparência, se você não aceita a família que você veio,
você também não vai aceitar a sua vida. Às vezes os seus relacionamentos que não vão bem, porque você não se aceita. Se você não se aceita, como é que você pode aceitar o outro? Se você se julga, se você se condena, como é que você vai aceitar o outro? Se você se critica, se você fala mal de você mesma, se você faz a sua autoestima ser baixa, como que você vai conseguir lidar com as pessoas à sua volta? Como que você vai ser o porto seguro de alguém? A mulher é o porto seguro do filho, do marido, dos pais até, dos amigos, né, dos colegas de trabalho. Então, como que você, sem estar em equilíbrio com você mesmo, como que você vai ser porto seguro para alguém, mulher? Mulher é sinônimo de força, né? Lembra disso, mulher é sinônimo de força, garra. Lembra que com certeza tem alguém que te admira muito enquanto mulher. E toda vez que você perde o controle sobre a sua vida, sobre o seu papel mulher, você pode estar decepcionando alguém. Porque com certeza você é o exemplo de vida para alguém. E o seu papel mulher, ele engloba muitas coisas que às vezes só faz sentido para você. Então, às vezes eu vou trazer um monte de exemplos aqui sobre o papel mulher que só vai fazer sentido para mim. Por quê? Ser mulher para mim, Poliana, é uma coisa. Ser mulher para você é outra coisa. Então, para você, o que é ser mulher? Dentro do que você acredita que é ser mulher, você está fazendo aquilo que você acredita dentro do seu papel? Você está se respeitando? Você está respeitando seu corpo? Você está cuidando da sua alimentação? Você está cuidando da sua mente? Você está cuidando das suas orações, dos seus sonhos, dos seus planos? Você, enquanto mulher, o que você sonha para a sua vida hoje? É para refletir. Você, enquanto mulher, o que você sonha hoje? Quais são os seus desejos? Ter filhos, casar, já tem filho, já é casada, quer trocar de emprego, quer ser mãe, quer ser avó. Quais são seus sonhos? Quer viajar, quer trocar de cidade? Quer desempenhar algum papel importante na sociedade, na igreja? Quais são seus sonhos enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano? Pensa, para refletir isso, porque o principal papel que você desempenha na sua vida é o seu papel com você mesmo. Se você não tiver muito bem claro esse papel, você vai ter problema depois em desempenhar os seus outros papéis. Por quê? Eu vou mostrar para vocês depois, eu fiz um desenho para vocês, só que eu vou fazer no computador, acho que vai ficar mais legal. Eu inventei isso daqui hoje quando eu preparava o esqueletinho da live. Não sei se vai dar para vocês verem. Olha, eu, em relação aos meus papéis, né? Eu preparei isso para vocês. Então, eu, em relação a mim mesma, eu, em relação a Poliana, mulher, você, em relação a você mesma. Quais são as dificuldades de relacionamento de você com esse papel você com você mesmo? O que você enfrenta hoje de dificuldade para se relacionar com você mesmo? É a sua história de vida? Ah, Poliana, você não sabe o que eu passei para chegar aqui, tem muitos sofrimentos, muitas coisas para ressignificar. Ah, não, eu tenho dificuldade com o meu físico. Ah, não, eu tenho dificuldade porque eu perdi meu pai e minha mãe. E depois que isso aconteceu na minha vida, eu não consigo mais lidar comigo mesma, eu não consigo mais me controlar. Gente, a base dos relacionamentos e a base dos papéis é o seu papel com você mesmo. Então, qual a sua visão em relação a você mesmo? Qual a visão que você tem de você? Você se admira ou você se critica? Você tem orgulho da pessoa que você se tornou? Você tem orgulho da mulher que você é hoje? Não, Poliana, eu ainda não tenho orgulho, falta acontecer isso e isso e isso. Ótimo, e aí, o que falta acontecer? Vamos lá, vamos escrever. O que falta acontecer para você se tornar a mulher que você quer ser? Enquanto mulher, ser humano do gênero feminino, igual está no dicionário. Dotado de inteligência e linguagem articulada, que tem ovários, mamas. E aí, o que falta acontecer na sua vida? Quais são seus sonhos? Quais são seus desejos? Do que você quer se livrar na sua vida? O que é importante para você? Vai relacionando tudo isso, porque só quando você conseguir lidar bem com esse papel com você mesma, é que você vai conseguir
se relacionar bem com os outros papéis e possivelmente vai conseguir alinhar os papéis. Né? Então, assim, o que eu gostaria mesmo de conversar com você hoje é sobre dois papéis, que é o papel mulher, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o papel filha. Né? A gente falou agora sobre o papel mulher. Qual a função do papel mulher? Você está desempenhando bem? Você está cumprindo com o papel mulher para que você, enfim, possa cumprir com os outros papéis na sua vida? E filha? Qual que é o significado do papel de filha para você? Filho não é ser pai e mãe dos pais. A gente também está tratando aqui agora do seu filho. A gente está tratando do papel filha, você enquanto filha. O dicionário diz, eu vou ter que olhar aqui numa cola, porque, gente, cada dicionário é muito louco isso. Cada dicionário traz uma tradução muito engraçada de filha. Pessoa do sexo feminino, esse foi o que eu mais gostei. Em relação a seus pais. Cria do ser humano. Eu sou da roça, né? Eu tenho o costume de falar assim, a cachorrinha vai criar, a cachorrinha vai criar. A gente não falava da prenha. Eu fui saber o que ela, porque era a palavra prenha, eu devia ter uns 14, 15 anos. A gente falava assim, a cachorrinha vai criar, a gatinha vai criar. Então eu achei muito engraçado quando eu vi essa definição de filha em um dicionário, porque ele fala assim, cria do ser humano, do sexo feminino. E você, enquanto filha, enquanto cria do ser humano, quais são os papéis que você precisa desempenhar enquanto filha? Obediência, respeito, amor em relação aos seus pais, amorosidade, carinho, delicadeza. Então, dentro dos seus papéis de filha, o que você tem cumprido hoje? Esse papel, ele está alinhado ou não? Estar alinhado significa aquilo que você pensa com você em relação a esse papel de filha está na prática funcionando. Né? Não adianta você falar assim, não, eu enquanto filha, eu acho que não estou cumprindo meu papel, porque eu acho que eu deveria dar mais atenção aos meus pais, porque eu acho que a gente mora em lugares diferentes e eu não estou ligando a quantidade de vezes que eu gostaria de ligar, porque isso é importante para os meus pais, desta forma eles se sentem amados. Se você não assistiu o nosso workshop que teve na semana retrasada, eu sugiro que você assista, porque lá tem 7 passos para os relacionamentos familiares, de como melhorar. E um dos passos é identificar como o outro se sente amado. Então, a partir do momento que eu identifico como que os meus pais gostam, como que eles se sentem amados, se você quer cumprir o seu papel de filha dentro daquilo que é importante para você, é muito importante que você execute aquilo que é importante para eles. É uma forma que eles se sentem amados. Por exemplo, eu vejo as meninas que trabalham comigo durante o dia, elas ficam, ai meu Deus, eu tenho que ligar para minha mãe hoje. Ai meu Deus, eu tenho que ligar para minha mãe. Que se eu não ligar, minha mãe me mata. Que não sei o quê. Mas olha só, elas agem com um certo medo do pai e da mãe. Elas não falam assim, ai, com saudade da mamãe, vou ligar pra ela. Na verdade, tem uma que fala, porque ela é muito fofa. Ai, com saudade da mamãe, vou ligar pra ela e tal. A outra não, ela faz como pressão. Olha como que isso é muito doido, olha como que isso é louco. Tem pai e mãe, gente, que gosta que você ligue toda hora. Tem pai e mãe que às vezes não gosta, tá trabalhando, acha que tá incomodando, liga 2 vezes por dia, tá bom. Eu não estou julgando, mas é estranho até o pai. Mas pai e mãe querer assim, mas isso é verdade. Tem pai e mãe que não gosta de abraço. Tem pai e mãe que não gosta de beijo. Mas tem pai e mãe que gosta de abraço e gosta de beijo, eles se sentem amados desta forma. E cabe a você, filho, você, filha, identificar o que no seu papel de filho que você não está executando. Se no seu papel de filha inclui o bem-estar dos seus pais, então que você execute um comportamento para que dê bem-estar aos seus pais. Que seja lavar uma louça depois da refeição, se isso for importante para eles. Não, meus pais, por exemplo, eles não gostam que eu fique lá agarrada na cozinha limpando casa quando eu vou na casa deles. Eles preferem que eu fique com eles. Ótimo, maravilhoso, fique lá com eles, joga um baralho junto se você gosta, faz alguma coisa, vai ler, vai caminhar, chama para andar na estrada. Estrada, gente, olha outra coisa de roça, né? Foi eu falando, chamando para andar na estrada. Então, assim, o que custa você, enquanto filha, dar amor para os seus pais da forma que eles gostam de receber? Agora, se você, enquanto filha, quer monitorar seus pais, quer saber que horas que eles saíram, que horas que eles chegaram, se você, enquanto filha, você quer desempenhar um papel de mãe dos seus pais, isso vai gerar um total desequilíbrio
na sua rede de relacionamento, porque se você for mãe e pai dos seus pais, você vai ser sua avó. Então você não vai se tratar mais como uma mulher, você vai se tratar como sua avó. E aí você vai estar ferindo e não permitindo os seus pais de cumprir o papel deles enquanto pais. Você, filha, você fica querendo ser só amiga dos seus pais? Você, filha, você quer que sua mãe seja sua amiga? Esquece, a sua mãe não vai ser sua amiga, porque se ela tem que cumprir o papel de mãe dela com você, ela vai te educar, ela vai te amar, mas enquanto mãe, amor de mãe, amor de mãe, amor de amiga, amor de amiga. Claro que você pode ter um relacionamento maravilhoso com sua mãe, com sua filha. Isso não quer dizer que vocês não sejam amigos. Só que a amizade, gente, é outra coisa. A amizade é aquilo que você tem com colega de faculdade, colega de trabalho, colega da escola, colega do colégio. E isso é amizade, isso é ser amigo. Com pai e mãe, a gente não é amigo de pai e mãe, a gente é filho. Dentro do meu papel de filho, pode incluir ser amigo. Mas eu não sou amigo, eu sou filho. Dentro do meu papel de filho, dentro do meu papel de filha, aí ali existe, então, o papel de amigo. Papéis, gente, é tão gostoso falar de papéis, porque, por exemplo, um papel de mulher, ele tem vários subpapéis. Um papel de filha tem vários subpapéis, né? Dentro do papel de filha, tem ali o papel de ser amiga, né? O papel de cuidar. Você cuidar dos seus pais não é ser mãe e pai dos seus pais, isso é totalmente diferente. Eu já vi, eu vi do meu marido outro dia que ele falou com uma pessoa assim, uai, você deixa fulano falar assim com você? Então fulano é pai de fulano. Né? Então ele percebeu isso, que a forma como uma pessoa falava com a outra, com que o filho falava com o pai, parecia que o filho estava querendo ser pai dos pais, né? E não é assim, porque toda vez que a gente que a gente executa um papel inverso, gera total descontrole, desequilíbrio dos meus relacionamentos. Então eu preciso lidar com os meus diferentes papéis e as pessoas dos relacionamentos da forma pela qual eu entendo que eu preciso lidar enquanto filha, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto colega de trabalho. Agora, amanhã, vai ficar muito legal no nosso episódio de amanhã, que amanhã a gente vai falar sobre a união desses papéis, né? Hoje eu estou conversando com vocês sobre o principal, que é o seu papel com você mesmo, e sobre o papel de filho. Amanhã nós vamos falar de mais alguns papéis, mais 5 papéis, se eu não me engano, 6. E depois nós vamos falar sobre a junção de todos, porque até então eu estou falando dos papéis separados. Só que o nosso tempo está estourado, eu prometi que foi uma live de meia hora, já tem 38. E amanhã, então, a gente vai falar sobre os outros papéis, que eu desempenho na minha família, sobre a importância de mantê-los alinhados, e sobre como não embaralhar, na verdade, sobre como embaralhar os papéis de forma que fique alinhado, né? Se eu tenho todos os meus papéis juntos e misturados, se eu estou em casa com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com o meu avô, com o meu sobrinho, com o meu tio, com o meu irmão, e eu não sei separar os papéis, quando que eu tenho que agir de uma forma com quem, quando que eu tenho que agir de outra, se eu tento agir igual com todo mundo, pronto, gerou problema no relacionamento, ou gerou falta de paz interior. Algum momento você vai brigar com alguém, você vai discutir com alguém, porque não tem como você tratar todo mundo da mesma forma. Então, o nosso foco, falando sobre esses 2 episódios de hoje e de amanhã, sobre os meus papéis na minha família, é alinhar, buscar um alinhamento entre todos os seus papéis, de forma que você haja da forma que tem que agir com cada um e não igual com cada um. Para que você possa, assim, encontrar uma paz interior, para que você possa, assim, encontrar a felicidade plena. Porque não existe pessoa feliz que briga nos relacionamentos. Uma pessoa que tem constante briga com pai e mãe, uma pessoa que tem constante briga com o filho, uma pessoa que tem constante briga com um colega de trabalho, uma pessoa que briga constantemente com todo mundo, ela não tem paz interior real, ela não tem felicidade plena, não é uma pessoa feliz. Então, a base da nossa felicidade, ela vem dos nossos relacionamentos. O que está na base da nossa felicidade, gente, são os nossos relacionamentos. A forma como eu me relaciono com todas as pessoas à minha volta, de forma que eu cumpra todos os meus papéis esperados para cada uma dessas pessoas à minha volta. Isso é muito importante que os meus papéis estejam alinhados, muito importante isso. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre os papéis que a gente desempenha na família.